Olá, sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês não chegam, eu vou fixando comentários sobre o assunto para vocês não se perderem depois e já ficar tudo pronto quando vocês chegarem. Fixei comentários, vocês estão chegando, Amanda. Não tem mais nada aqui, aqui. Já fixei comentário, agora é só esperar vocês chegarem. Mas, bom, pessoal, antes de eu começar a falar propriamente dos romances das donzelas do romance de cavalaria, eu vou querer falar com vocês sobre elas antes, enfim, a definição de donzela. Tudo eu quero para introduzir mais para vocês um contexto de donzela, do que é o conceito. Então, a gente vai falar propriamente do Don Quixote, obviamente, vou citar algumas passagens de citação de donzela em Don Quixote. Vou falar delas nos romances, vou falar elas de leitura de romances. Elas nas leituras do romance, né? Que elas liam também. Isamara dizendo boa tarde. A falou lindo cabelo, muito obrigada. Não proposital. Isso aqui pra vocês. Tá bom. Acho que eu já vou começar, porque tá demorando um pouquinho pra chegar. Mas enquanto vocês chegam, já vou tá falando. Então, quem estiver aqui já vai escutando. E quero que vocês falem pra mim se a imagem tá boa, o áudio, tudo, porque tem pessoa que fala que tá travando. Então, se o áudio estiver ruim, eu dou um jeito. A imagem pra mim tá um pouco mais saturada, mas acho que pra vocês tá normal. Então, falem pra mim, pra eu, pra eu ajeitar se tiver ruim alguma coisa. Tá, a Isamara falou, tá tudo bem. Agora eu preciso que o resto fale também. Aí eu já começo, enfim, aí a gente já parte pro assunto propriamente dito. Pra vocês, Rosângela, Amanda, tá bom? Então, tá tudo ok? Então já podemos começar com todo mundo que já tá aqui. Bom, pessoal, já quero começar falando pra vocês do que seria uma donzela, né? Antes de começar a falar delas, delas como leitoras, delas como personagens nos romances de cavalaria. Donzela vem do latim vulgar dominicella, né? Porque existem duas vertentes do latim na Idade Média. Existia o latim vulgar, que é de onde vem dominicella, a definição de dominicella. E existe também o latim literário, que é o mais para poema, eclesiástico, tudo. Essas duas vertentes do latim e o latim vulgar, ele evoluiu depois do século IX, século XI, da Idade Média. Ele começou a evoluir para ser o latim que vai dar origem às línguas românticas. Eles começaram a se diferir. Então surgiu o italiano, português, espanhol, galego, tudo começou a evoluir para ficar essas línguas aí. Você está chegando mais aqui? Tiago, David. Mas tá bom. Então, dominicella, que é a palavra origem de donzela para os outros idiomas. Donzela parece que só existe pra gente e para os espanhóis, que seria doncella, para os espanhóis, né? Com dois L's, doncella. Mas nos outros é mademoiselle, né? Para o francês. E é muito interessante, enfim, como que essa palavra evoluiu para os outros idiomas. Mas dominicella significa senhorinha, né? Uma mulher que não é casada, uma mulher virgem. É uma moça, né? Mas até alguns tempos atrás, a gente percebe, né, que virgindade de uma mulher, especificamente,
definia muito sobre ela, diria como que ela seria tratada na sociedade, tanto não só, né, como chamariam ela, né, no caso, as moças virgens se chamariam donzelas, as casadas seriam outra denominação, mas então, donzela seria essas moças virgens, não especificamente uma princesa. Tanto é que existem as donzelas que servem as princesas, que também são chamadas de donzelas. Tanto é que a gente vai ver no próprio Don Quixote, né, quando a Doroteia, eu vou falar mais pra frente dela, ela é uma leitora de romance de cavalaria, quando ela vai falar que uma donzela dela ajudou com uma coisa que ela estava fazendo, também quando o Don Quixote e o Sancho começam a discutir, falam entre si, quando o Don Quixote for casar com uma princesa, quando eles encontrarem um reino para ficar famosos, enfim, o Don Quixote supostamente vai ficar com a princesa e o Sancho supostamente vai ficar com a donzela dessa princesa. Então, quero que vocês entendam bem aqui o que é o conceito de donzela, né? Não só propriamente uma denominação, como é que fala, chique, é uma coisa comum para as moças virgens, mas também existiam as donzelas também, num conceito mais fixo, eu vou dizer assim, eram as filhas dos reis e dos fidalgos, então, solteiros especificamente, não as casadas, como eu já disse. Então, essas filhas virgens, né, e solteiras, elas eram chamadas de donzelas. Não vou me demorar aqui no que seria um fidalgo, porque é um assunto bem extenso, eu vou deixar para outra ocasião. Mas um fidalgo, ele participa da nobreza. Ele tá num dos cargos mais baixos da nobreza, ele tá no cargo mais baixo da nobreza. Então, a gente começa a entrar na nobreza medieval, especificamente da Espanha. O fidalgo tá aqui e vai subindo. Os cavaleiros, os duques e duquesas, marqueses, enfim. E depois tem o rei. Então, o fidalgo participa da nobreza. E as filhas solteiras deles e dos reis são chamadas de donzelas também. Daí que vem esse conceito, esse termo donzela. Mas já partindo para elas como leitoras, que eu falei que eu vou introduzir para vocês também, né, antes de falar elas como personagens dessas novelas de cavalaria. Bom, as donzelas, as meninas do século XVI, na Espanha, eram um dos passatempos favoritos delas, algumas, né, especificamente algumas, não todas, ler essas novelas de cavalaria. Mas para elas especificamente, os padres, enfim, não é recomendado muito que elas lessem esses romances. Mas antes de falar por quê, né, é bom introduzir o que equivaleria hoje a língua romântica de cavalaria, porque era muito mais comum para homens. Para as meninas era mais devoto, meninas era mais comum ler livros devotos que os padres recomendavam, não só para elas, mas para elas especificamente, porque a delicadeza da mulher sempre foi preservada, isso que vem se perdendo muito hoje em dia, mas até aquela época era muita preocupação manter as moças castas, sempre virgens, enfim, sempre virgens não, delicadas, tudo mais. Mas, hoje em dia, uma menina que lê romance de cavalaria se equivaleria a uma que assiste futebol. Ou seja, os meninos, eles assistem, sabem o nome dos jogadores, conhecem os times, torcem para um time. E também eram comum as meninas que... comum assim, igual as meninas que hoje em dia assistem futebol, era comum naquela época as meninas que leem esses romances de cavalaria, essas novelas. Mas por que elas se interessavam neles, né? Mas antes de começar a falar por quê, eu esqueci de falar no comecinho. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, tem uma caixinha aqui nos comentários. Existe uma caixinha aqui de pergunta para vocês deixarem a pergunta, mas eu prefiro que seja aqui, porque se vocês comentarem aqui e tem probabilidade de eu não ver e não conseguir responder, porque vai se perder com o resto dos comentários. Então, se vocês deixarem aqui, é bem melhor pra mim, pra eu ler. Certo? Mas, bom, elas gostavam de ler, né, esses romances. É um gosto pessoal, mas Santa Teresa d'Ávila gostava de ler, algumas monjas, era coisa comum. Mas existia um certo perigo, especificamente para as moças lerem essas novelas, porque primeiramente continha um certo erotismo nas novelas de cavalaria,
porque quando terminavam as batalhas, né, quando terminavam de fazer, enfim, as coisas que os cavaleiros estavam fazendo, no fim de lutas, começava a descrever um pouco do corpo deles. Então, sei lá, o esplendoroso corpo daquele cavaleiro, não sei o que, descrevia, e gerava um certo erotismo, e isso era o imaginário, é muito importante, e os padres sabiam disso, então queriam preservar as moças de lerem esse tipo de coisa, porque acaba com a moralidade. Então, esse é um dos pontos, mas não os principais. Uma das coisas que mais chamava a atenção delas também é porque no romance de cavalaria, na literatura da época, enfim, existia uma certa exaltação da mulher, existe uma idolatria à mulher no romance de cavalaria, nesse tipo de gênero. Eu tô falando muito romance de cavalaria aqui, né? Nesse tipo de livros existia uma certa idolatria à mulher. Então, a mulher era uma coisa assim, muito grande, idealizada, as virtudes eram uma coisa mágica, enfim, romance de cavalaria é uma ficção. Mas elas ficavam tão doidas com isso, algumas deixavam de comprar roupa para poder alugar livros, existia aluguel de livros naquela época. E algumas mulheres chegaram a escrever romances de cavalaria. É coisa rara, existiam muito mais homens que escreveram esse tipo de livro do que mulheres, mas algumas mulheres chegaram a escrever esse tipo de livro. E duas mulheres leitoras de romance de cavalaria que a gente pode citar no próprio Don Quixote é a Doroteia. No primeiro eu vou falar da Lucinda, que ela aparece no capítulo 23 da primeira parte de Don Quixote. Ela é a dama, né, por quem o Cardenio, que é um homem que vivia, como é que eu digo? Ele vivia errante na Serra Morena, onde o Don Quixote uma vez foi dormir e o Sancho perdeu o burrico dele. Ele tava ali, esse Cardenio, ele contou a história dele. E essa Lucinda, que é que ele gostava, ele ficava trocando cartinha com ela. E ele pediu pra ela certa vez, ela pediu pra ele, né, certa vez, o livro do Amadis de Gaula, que é super famoso. Esse livro é o mais, diria assim, é o mais famoso na Espanha dos romances de cavalaria escrito por lá. Então, quer dizer, ela lia esse tipo de romance, essa Lucinda, que era uma das mais belas moças que o mundo podia ver, segundo Cardenio. Mas também temos a Doroteia, que é uma menina que aparece depois do Cardenio. A história dela está interligada com a do Cardenio. E o padre do Don Quixote e o barbeiro dele estavam preocupados com o Don Quixote, porque ele estava ficando doido, ele já estava doido, e eles queriam fazer algum plano para poder salvar o Don Quixote. Então eles planejaram de se vestir de donzela e com como é que eu digo? O escudeiro dela para poder salvar ele. Calma que a Doroteia já vai chegando no meio, não tô me perdendo no assunto. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, para cumprir esse plano, eles acharam essa Doroteia. Enfim, já vou partir para a parte que ela aparece como leitora dos romances de cavalaria. Como ela tinha lido esses romances, ela sabia perfeitamente imitar uma donzela necessitada. Então ela se vestiu toda, se fantasiou e conseguiu cumprir perfeitamente uma donzela e conseguiu encenar, né, uma donzela necessitada por Don Quixote, justamente porque ela tinha lido esses romances. Então a gente percebe que não é extremamente, como é que eu falo? Não é extremamente raro, não é incomum mulheres naquela época também gostarem desse tipo de livros. Enfim, é uma coisa muito legal que eu gostei bastante de Don Quixote quando eu li esses capítulos, esses contos. Ela conseguiu inventar toda uma história, o nome praticante, o nome do reino dela, o nome de princesa, tudo porque ela conseguiu enturmar com o Don Quixote, porque os dois tinham algo em comum, gostavam de romances de cavalaria. Mas já falei, né, o que eu tinha que falar delas como leitoras. Vamos falar agora delas como personagens, que elas também participavam. Elas são um fundamento extremamente importante nos romances de cavalarias. Nossa, eu tô falando demais, né? Romance de cavalaria. Vou substituir por falar novelas. Essas novelas. Antigamente o povo lia novelas, hoje em dia. Oh, antigamente o povo lia novelas, hoje em dia as pessoas assistem novelas. Mas elas, nos romances de cavalaria, elas eram extremamente importantes por causa do fato de que, primeiramente, elas eram o motivo de toda a história dessas novelas acontecerem,
porque são as figuras femininas da história, elas são a doçura, o motivo porque os cavaleiros deixam as cortes, deixam seus reinos, deixam tudo para poder se aventurar por aí, correr risco de morte, elas são a motivação deles a saírem de casa e sair do seu conforto. E é obrigatório, eu literalmente não tô brincando, é obrigatório, era obrigatório, né, um cavaleiro se encomendar à sua donzela, à sua dama, antes de qualquer batalha, de qualquer coisa que ele fosse fazer, ele deveria se encomendar a ela, e por isso tantas vezes o Don Quixote faz isso com a Dulcinea del Toboso. Mas elas são indispensáveis nas novelas, sem elas eu poderia dizer que não existiriam tais romances, porque a quem os cavaleiros se encomendariam? Existe certa dúvida na gente, né? Porque os cavaleiros eram comumente católicos, cristãos, eles lutavam pela sua fé, romances novelas de cavalaria, em grande parte são sobre as cruzadas. Então, por que eles não se encomendam a Deus, em vez das suas damas, que são meras criaturas? Eu vou falar disso mais pra frente, quero continuar a falar delas como personagens. Mas em muitos casos, Don Quixote, novelas de cavalaria são trágicos, então elas são presas por descumprir o contrato de matrimônio com seus pais, porque, vou falar disso mais pra frente, isso tem mais a ver com o amor cortês, que era comum nesses romances, é uma coisa propriamente da literatura medieval, a questão delas serem presas porque elas eram casadas com nobres e os pais elas arrumavam casamentos arranjados para elas e elas se apaixonavam por outro cavaleiro. Aí nesses romances elas iam presas. Também acontecia delas fugirem com seus amados quando não podiam, o amor era proibido. Tá dentro do amor cortês também vou falar. Então, elas são bastante ativas nesses romances. O foco é o cavaleiro. Na verdade, o romance de cavalaria em si não tem nenhum personagem principal. Mas elas são bastante o foco da história, elas são extremamente importantes. E ainda eu diria que tem as mais, as mais bravas, as mais feministas, vamos falar assim, né, no conceito de hoje, que eram as que se vestiam de homens e lutavam, saíam para lutar para achar seus amados, seus cavaleiros, porque o amor era proibido e elas deveriam se disfarçar para poder achar eles, e nesse caminho acabavam lutando também. Então era dessa maneira que as donzelas, que as mulheres, apareciam nas novelas de cavalaria. Que bom, vocês já estão deixando pergunta aqui e eu vou responder depois que eu acabar de falar tudo que eu tenho que falar, né? Apresentar o assunto todo pra vocês. Me digam se vocês estão gostando, se eu tô falando muito rápido. Qualquer coisa que estiver incomodando, eu vou tentar arrumar, viu? Então, vamos falar do amor cortês, muito comum na literatura medieval, que eu sei que várias vezes, que constitui uma coisa já propriamente renascentista, porque antes disso a preocupação era todas. Hoje a pessoa que falando que o estilo Mulan literalmente era bem isso mesmo. Mas o amor cortês, né, é um pouco adúltero, existem os casos de serem adúlteros, porque constituía no quê? Era um amor desigual entre um cavaleiro e uma. A Amanda falando, não pode falar medieval. Perdão, pessoal, eu tenho essa mania, eu vou melhorar agora. O amor cortês é um amor desigual entre uma donzela de classe social mais alta que seu cavaleiro, né? Que seu amado. E por isso que o amor é proibido, então geralmente ela é casada com um nobre, então o pai dela não gosta desse tipo de coisa, prende ela e o amor deles é proibido, então se constitui um pouco de adultério. Mas também existem os casos em que é propriamente só um amor proibido mesmo, não constitui nem... Existe sim a diferença de classe social, porque o amor cortês se dá propriamente com nobres, não existe amor cortês entre camponeses, por exemplo, ele é só propriamente mesmo dos nobres entre si, e eu tenho que explicar mais ou menos esse amor cortês, não vou me delongar muito dele, porque ele não é muito importante para entender as donzelas, mas constitui uma coisa que não passa batido perante tudo que eu tô falando. Então, amor cortês são amores impossíveis, e só para dar uma explicada aqui, por que elas eram carceradas, eram presas e era um pouco proibido esse amor entre esse cavaleiro e essa donzela.
Mas já vamos partir para a importância delas, né, para os cavaleiros, e em si, Dom Quixote falando, é, como eu tinha dito, é obrigado um cavaleiro se encomendar a sua donzela antes de suas batalhas, de tudo que ele for fazer. E certa vez, um homem, percebendo que o Don Quixote era meio doido, ele perguntou isso pro Don Quixote se não era um pouco idolatria eles se encomendarem às moças em vez de a Deus, antes de suas batalhas, de suas coisas. Mas ele respondeu que não. Eles se encomendavam às suas damas, mas existia tempo ainda para se encomendar a Deus. Eles não deixavam Deus totalmente de lado, como o dever de cristão de se encomendar a Deus antes das coisas que eles iam fazer. E não existe um cavaleiro sem sua donzela, tanto é que esse mesmo moço pergunta para Don Quixote se existia algum cavaleiro que não fosse namorado. Não existe, é impossível, ele não é cavaleiro, ele não tá dentro da ordem da cavalaria andante, porque todo cavaleiro tem uma donzela e isso é impossível de existir um cavaleiro sem sua donzela. E além de que elas, como eu tinha dito, né, elas como personagens, eles são a força dos cavaleiros dela. Certa vez, dos seus amores, né? Elas são a força dos cavaleiros em todas as suas coisas que eles forem fazer. Batalhas, tudo. E certa vez, né, o Sancho, ele queria que o Don Quixote se casasse com uma princesa, só que ele falou que não, que ele estava comprometido com a Dulcinea. Então ele começou a maldizer a Dulcinea, né? O Sancho começou a maldizer, que a Dulcinea não é tão bonita assim. E o Don Quixote literalmente quase matou o Sancho por isso. E ele falou que se não fosse a Dulcinea, eu não conseguia matar uma pulga. Toda a razão, toda a força que os cavaleiros empregam em todos os seus atos, eles atribuem às suas donzelas. Enfim, elas são completamente indispensáveis aos seus cavaleiros. E é por isso que elas são tão importantes, e por isso que o Don Quixote não quis deixar de ter uma, porque cavaleiro não é cavaleiro sem donzela. Mas já vou começar a responder aqui as perguntas de vocês, que vocês deixaram aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos ver. Por que os cavaleiros não se dedicavam a Nossa Senhora? Por que escolher dedicar as donzelas? Foi uma pergunta que eu respondi ao longo da live, né? Eu falei aqui um pouco antes. Bom, por que eles não se dedicavam a Nossa Senhora? A questão de Nossa Senhora, ela é muito importante para os amantes de cavalaria, porque eu prometo estudar mais isso para vocês, mas não vou acreditar muito, porque igual a Inquisição é uma coisa muito duvidosa de como era vista a mulher na Idade Média. Até então, vi que ela era desprezada, que eles viam ela como um caminho da perdição, mas a partir do momento que eles começaram a perceber que Nossa Senhora era uma mulher e que eles tinham, que o Deus tinha vindo ao mundo por meio de uma mulher, começaram a mudar esse tratamento com elas. Então, a questão das donzelas serem elevadas a tão grande importância nas vidas dos cavaleiros, em suas batalhas, pode ter a ver com ela também, com a Nossa Senhora, propriamente dito. Então, não, eles não desprezavam Nossa Senhora, porque cavaleiros são todos católicos, são cristãos, cruzadas é católica, enfim. Romanos de cavaleiros são católicos, eles, igual eu disse, eles não deixavam de se encomendar a Deus pela encomendação às suas damas, era só uma forma de dedicação a elas, de devoção que eles deveriam ter com suas donzelas. E respondendo a segunda pergunta, por que escolhiam se dedicar às donzelas? Porque elas eram seus amores, né? Elas eram a razão de seu viver, de suas batalhas. Mas igual eu disse, né? As mulheres começaram a serem mais bem vistas a partir do momento que eles perceberam que Nossa Senhora era uma mulher. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem deixar aqui. Pelo que eu vi, foi só essa que deixou aqui na caixinha aqui para eu poder responder. Acho que não tem mais nenhuma. Se vocês quiserem perguntar, ainda tem tempo, porque depois disso eu imagino que a live já vai estar encerrada. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, algum ponto que eu não falei, que eu esqueci de falar, podem falar. Agora é a hora. Como que é aquela frase? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu olhei aqui na caixinha, não tem mais nenhum. Mas como a live é um pouco atrasada, pra vocês é um pouco atrasada em relação a mim, vou dar mais um tempinho. E depois a gente já parte para as despedidas, porque não tem mais nenhuma pergunta para responder de você. De vocês, né?
Estás a la doncella espanhola? Estou em uma donceia. Né? Eu ensinei aqui pra vocês no início falar donzela, né? Donzela em espanhol. Ih, pergunta difícil. Qual seria seu nome de donzela se pudesse escolher? Bom, já tendo como base o próprio Don Quixote, né? Vamos ver. Primeiro tem que colocar meu nome, né? Depois tem que colocar um lugar. Então, Amadis de Gaula, porque Amadis é de Gaula. Don Quixote La Mancha, porque o Don Quixote é da Mancha. Dulcinea del Toboso, porque ela nasceu em Toboso. Mas Fernanda de Minas Gerais, acho que não ficaria muito legal. Ferdinanda de... Ah, não, me ajudem, essa aí é muito difícil pra mim. Eu sabia que ia perguntar uma coisa assim pra mim. Ferdinanda de la Mancha. Ai, gente, que vergonha. Nossa. Uma pessoa falou aqui, não sei se te disseram isso hoje, mas você está muito bem trajada. Teve alguma inspiração específica? Não, gente, eu só comecei a amar antes da live. E aí veio da cabeça a ideia de fazer esse penteado, eu fui e fiz. Depois Flores sugeriu pra eu colocar essa blusa, eu fui e coloquei. E pior que bateu, é o melhor, né, na verdade, que bateu com o tema de hoje, que foram as donzelas. Me ajuda aí, gente. Qual que seria o meu nome de donzela? E mais uma pergunta aqui. Como as mulheres se comportavam na época das cavalarias para acompanhar os homens? A Letícia Fernanda de Divinópolis, gente. Ai, ficou muito ruim. Divinópolis não é um lugar para se colocar no nome de cavalaria. Mas as mulheres, elas costumavam, graças a Deus, até aquela época, seriam muito recatas. Então elas nunca mesmo, iam para batalhas, elas ficavam em casa, né? Existem pinturas maravilhosas de como eram naquela época, né? O romance em si, quando os cavaleiros chegavam das cruzadas, enfim, era uma coisa muito linda. Mas como elas voltando à pergunta, como se comportavam na época das cavalarias? Bom, não tem muito o que falar, né? Seria mais dos homens. Elas, igual eu disse, né? Ficavam em casa, elas rezavam por seus cavaleiros, tinham suas devoções, escreviam-lhe cartas. Enfim, era uma coisa bem recata e, como eu digo, muito clássica. Mas elas não faziam. Quem estava no poder de fazer alguma coisa eram em si os cavaleiros. Elas não podiam fazer muita coisa, né? Ferdinanda Dávila, amei. Vai ser isso mesmo, Ferdinanda Dávila. Ai, deixa eu fechar já aqui, né? Decidimos meu nome de donzela, Ferdinanda Dávila. Ferdinanda de Ávila, né? Fica melhor. De la Ávila. Mas tá bom, gente. Acho que é isso, né? Se vocês forem perguntar mais nada, já vou encerrar por aqui. Foi uma live muito boa. Agradeço muito a participação de vocês que estão aqui. Enfim, foi muito bom poder ensinar isso pra vocês, né? Essa questão de donzelas, eu gostei muito, me chamou a atenção. Então, quis compartilhar com vocês também. Todos os meus conhecimentos que eu obtive, né? Pra fazer aqui, eu achei realmente é uma questão muito boa pra se entender melhor Don Quixote, a devoção dele, a Dulcinea, o nome propriamente, né? Igual eu expliquei, tinha que ter o nome do lugar. E a beleza em que ele imaginava a Dulcinea, né? Tanto é que uma vez o Sancho chama a atenção dele, não que chama atenção, mas fala pra ele, porque ele tinha se inspirado na Dulce Lourenço, que era uma moça do vilarejo vizinho, que ela nem era tão bonita assim, mas o Don Quixote falou, eu imagino do jeito que ela é, e vai ser assim, pronto, e você não tem direito de falar nada. Então, por que essa beleza que ele imaginava, né? Por causa disso, desses romances, elas eram retratadas extremamente belas, enfim, elas eram a figura feminina e a doçura dos romances de cavalaria. Mas, pessoal, acho que eu já vou encerrar por aqui. Agradeço muito quem interagiu, quem perguntou, quem curtiu, quem compartilhou a live e quem teve o compromisso de vir se comparecer. Mais uma vez, muito obrigada por tudo que vocês fizeram aqui comigo, todas as interações. E até a próxima live. E tchau, cavaleiros e donzelas, como eu costumo chamar vocês.